olha que legal isso aqui. Tchan! Caetano Veloso declara voto em Lula no Roda Viva ao ser questionado por Vera Magalhães. Eu já tô de Lula, disse Caetano Veloso. É muito simbólica essa adesão do Lula ontem, e ela vem na esteira de notícias realmente fantásticas para a campanha e candidatura do Lula. Como eu comentei no começo, a pesquisa Datafolha mostra que 43% dos evangélicos consideram Lula o melhor presidente da história. Só 19% consideram Bolsonaro. Lula tem 51% de indicações como melhor presidente no total da população. O segundo é o Fernando Henrique, com 7%. Bolsonaro está lá, né, na esteira, na poeira da história. No primeiro turno, Lula está levando 39-32 dos evangélicos. No segundo turno está apertado, 46-44, mas a diferença entre o primeiro e o segundo mostra o espaço de crescimento do Lula. A pesquisa realmente é muito interessante. Quem está mais apto a combater a fome? Lula 58, Bolsonaro 19. Desemprego, Lula 51, Bolsonaro 19. Quem defende os pobres? Lula 65, Bolsonaro 17. Quem defende os ricos? Bolsonaro é a única que Bolsonaro ganha. Bolsonaro 56, Lula 12, e o Dória aparece pela primeira vez na pesquisa, 11%, dizendo que ele mais defende os ricos. E uma surpresa na pesquisa, que é quem está mais preparado para combater a corrupção não é o Moro, não. Lula está na frente, 34, Bolsonaro 22 e Moro só 18. O Lula está se transformando num furacão político, ele está arrastando todo mundo, e mesmo aquelas lideranças que tinham, aquelas personalidades que tinham alguma resistência, que tinham alguma preferência, já começam a mudar. E é muito sintomático que o Caetano tenha declarado que eu já estou de Lula, no Roda Viva, que é um programa assim, do governo de São Paulo. É muito importante que isso aí tenha, vamos dizer, essa manifestação, porque o Caetano não fala por si como um indivíduo. Tem uma camada intelectual, tem uma camada de brasileiros de classe média alta, que ele expressa, ele é porta-voz dessas pessoas. Então, isso aí é muito importante. No lado oposto, do outro lado da pirâmide, estamos falando dos evangélicos. Quem que são os evangélicos hoje? Eles são aqueles brasileiros, eles estão entre aqueles brasileiros os excluídos do ponto de vista econômico, do ponto de vista das oportunidades, e por isso mesmo explorados, por isso muitas vezes manipulados, como eles sabem que ocorre. Pois bem, os evangélicos estão se levantando, estão afirmando uma consciência política que nós sabíamos que existia, que nós sempre respeitamos, e agora está claro, eles estão assim reconhecendo o lugar do Lula, reconhecendo a experiência concreta nos governos petistas e a experiência concreta nesse desastre que é o Bolsonaro. E isso está fazendo aquilo que é um processo muito importante, que é a pessoa que, sem renunciar à sua fé, porque elas se identificam como evangélicos, parlamentaristas independentes, ela separa a religião da política. A gente talvez tenha se iludido pela narrativa, a gente, eu digo, a esquerda, da extrema-direita e até da mídia conservadora, porque nunca houve um cisma religioso no Brasil. Os evangélicos que votaram em Bolsonaro em 2018 tinham votado em Lula e Dilma. Tinham votado. Eu estava comentando aqui antes de vocês chegarem. O Edir Macedo e a Igreja Universal apoiaram Lula. O Crivella foi ministro, né, dos governos do PT. Então, nunca houve um cisma religioso. Houve uma separação em função das condições concretas de vida. E eles estão voltando, e o Lula sempre soube, conversamos várias vezes sobre isso, que os evangélicos estariam com ele. E fiquei também meio perturbado com a idade dele, quando eles têm 79 anos, né? Gente, quando a gente lembra, né, do Caetano cantando ali, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, aquela carinha, né, magrinho e tal. Aí ele vem e diz, estou com 79 anos. Tá tão bem quanto nós, né? Cá entre nós. Sim, tá ótimo. Tá o menino. Mas...